21 de abril de 2025, termina o pontificado de Francisco. O Papa morreu às 7h35 da manhã, horário de Roma, 2h35, horário de Brasília. O Vaticano divulgou a notícia num vídeo. Fiéis de todo mundo se reúnem na Praça São Pedro e nossos repórteres trazem a repercussão no mundo e aqui no Brasil. O primeiro latino-americano a ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica, Papa Francisco, morreu hoje aos 88 anos. Ele deixa um legado de amor, devoção e caridade. Neste 21 de abril de 2025, o Jornal Hoje começa mais cedo para trazer uma cobertura completa sobre o Papa, um dos mais queridos da história da Igreja Católica. Francisco promoveu reformas profundas e importantes, priorizou os pobres e sempre pediu pela paz no mundo. Nós vamos a Roma falar ao vivo com a nossa correspondente Ilse Scamparini. Olá, Ilse. Bom dia, Kovalik. O que você tem pra gente desse dia, você que está aí acompanhando tudo de perto, conta pra gente, por favor. O Papa Francisco, Kovalik, morreu hoje no seu apartamento, na residência Santa Marta, na cidade do Vaticano. A causa da morte deve ser divulgada hoje à tarde, no horário de Brasília, mas é provável que ele tenha morrido de um derrame cerebral. Francisco ainda estava em recuperação de uma pneumonia nos 2 pulmões. Esse quadro o manteve internado no Hospital Gemelli aqui em Roma por quase 40 dias. Há um mês ele teve alta e estava sob cuidados médicos. Fez poucas aparições públicas, mas alegrou a todos ao participar de alguns eventos de Páscoa nos últimos dias. Ontem, domingo, abençoou milhares de pessoas na Praça São Pedro. A morte de Francisco, apesar da gravidade do estado de saúde dele, pegou o Vaticano de surpresa. Com o jubileu e a quantidade enorme de eventos, nessas primeiras horas nada ainda foi decidido, ou quase nada. A primeira missa para o Papa será rezada hoje na Basílica de São João do Latrão, na presença de todo o clero. Francisco, o primeiro Papa latino-americano, nos deixou no início de um jubileu, mas não foi o primeiro Papa a morrer durante um ano santo. Antes dele, Inocêncio XII morreu no mês de setembro, no jubileu de 1700. No ano passado, Francisco simplificou as cerimônias públicas de um Papa. A mudança passou a permitir que o sepultamento dos corpos seja feito fora do Vaticano. Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em um caixão simples de madeira, porque esse era o desejo dele. O corpo do Papa deve ser velado a partir de quarta-feira na Basílica de São Pedro. Kovalik. Obrigado, Ilse. Até mais. E como a correspondente Ilse Scamparini disse, o Papa Francisco será sepultado na Igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma, local de devoção do pontífice que ele visitava com frequência. Numa entrevista, ele explicou essa conexão. E como sempre prometi à Virgem, já está preparado o lugar. Quero ser enterrado em Santa Maria Maggiore. Ah, sim? Sim. Porque é minha grande devoção, é uma grande devoção. Sempre vai antes do viagem? E antes, já quando venia, ¿no? Siempre iba los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. O sea, hay una ligación muy grande. O Vaticano tem também um protocolo para noticiar a morte de um Papa em seu site oficial. Vamos ver como está a página da Santa Sé. Hoje, você já está vendo aqui no nosso telão. Na capa aparece a informação em latim, Apostólica Sedes Vacans, que significa sé vacante, ou seja, a igreja está sem um Papa. O trono do sucessor de São Pedro está vazio. E no perfil do Papa Francisco já consta a informação do seu período de pontificado, que começou no dia 13 de março de 2013 e terminou hoje, 21 de abril de 2025. A repórter Cecília Malan fala agora de Londres com as reações à morte do Papa. Olá, Cecília.
Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. É uma notícia que todos nós sabíamos que podia acontecer a qualquer momento, mas assim como acontece quando alguém da família, já mais idoso e com problemas de saúde, se vai, é sempre triste, é sempre impactante. E o Papa Francisco, para centenas de milhões de pessoas mundo afora, era como se fosse família. O primeiro Papa da América Latina e o primeiro não-europeu em 1.300 anos, foi um guia na vida dos fiéis, e os próximos dias, semanas, serão de muitas manifestações de luto de líderes mundiais, religiosos, pessoas comuns. Ao longo da vida, Jorge Mário Bergoglio, da Argentina, sofreu uma série de problemas de saúde, incluindo a remoção de parte de um de seus pulmões aos 21 anos, e doenças respiratórias o levaram algumas vezes ao hospital. A última internação foi no dia 14 de fevereiro. Os boletins médicos nunca esconderam a gravidade do caso. O Papa precisou de oxigênio suplementar, recebeu transfusões de sangue e ainda teve um início de insuficiência renal. Ao receber alta depois de 38 dias e fazer uma saudação da varanda do hospital, a fragilidade estava estampada no rosto, no corpo, na voz. Ontem também, na última aparição pública de Francisco, no domingo de Páscoa, um último adeus no meio dos fiéis, onde ele tanto gostava de estar. A história fará certamente uma análise mais profunda do papado de Francisco, sucessor de Bento XVI, mas nos últimos 12 anos ele foi uma presença constante em momentos extraordinários. Durante a pandemia de Covid, o Papa disse diante de uma praça de São Pedro vazia que o coronavírus colocou todos no mesmo barco e implorou que a crise mundial de saúde fosse vista como um teste de solidariedade e um lembrete dos valores básicos. Num mundo com tantas guerras, ele sempre orou pelas vítimas e repetiu, até as suas últimas horas de vida, os pedidos pela paz e pelo diálogo. O mundo se despede de um Papa que fez mudanças na mensagem da Igreja Católica, Kovalik, e, com o seu jeito humilde e acessível, cativou o coração de milhares de pessoas. Obrigado, Cecília. Até mais. Eu chamo a sua atenção, que esta é uma edição especial do Jornal Hoje, com todas as informações a respeito da morte do Papa Francisco, e já já você vai ver as notícias da sua região. No Vaticano, fiéis de vários países que estavam na Praça São Pedro lamentaram a morte do pontífice. Yeah, no, we feel very emotional actually. We're just here for holiday and we can't believe it's happened while we're here. You know, he was a lovely pope, we're very sad about it. And yeah, in a way, feel privileged to be here in this moment. La muerte del Papa Francesco nos ha un poco estremecido y quizás la esperanza es que pueda venir otro Papa que continúe su labor, su trabajo aquí en el mundo, sobre todo el impulso que está haciendo de renovación de la Iglesia. I think it was a great pope. I think that every Christian people must come here to say goodbye, to farewell to him these days, and especially because he is the first person against wars. He would like the peace in the world. E líderes ao redor do mundo prestaram homenagens ao Papa Francisco. Vamos a Nova York com o correspondente Felipe Coalho, que tem as informações. Coalho, boa tarde. Oi, Kovalik. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Olha, o presidente Donald Trump ordenou que as bandeiras americanas em prédios públicos e militares fiquem a meio mastro até o sepultamento do Papa. Mais cedo, Trump publicou a seguinte mensagem: descanse em paz, Papa Francisco. Que Deus o abençoe e a todos que o amam. Ele e o Papa se encontraram uma única vez em 2017, durante a visita do presidente americano à Europa. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que se converteu ao catolicismo recentemente e se encontrou ontem com Francisco, disse que o Papa estava obviamente muito doente, mas que ele vai sempre se lembrar da homilia que o Papa fez nos primeiros dias de Covid. Foi realmente bem bonito, disse J.D. Vance. Agora há pouco, antes do início do pregão na Bolsa de Valores de Nova York, houve também um minuto de silêncio em homenagem ao Papa. Francisco deu muito destaque à luta contra as mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mérito foi do Papa por ter incentivado quase 200 países a adotarem o Acordo Climático de Paris em 2015. Guterres também afirmou que Francisco foi uma voz transcendente em prol da paz, da dignidade humana e da justiça social.
O Papa também levou para a Igreja Católica outros temas de repercussão mundial, como imigração e as guerras. Ele sempre se posicionou sobre esses assuntos e agora está sendo lembrado por isso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lamentou a morte do Papa e disse que Francisco sabia como dar esperança e aliviar o sofrimento por meio da oração e promover a união. Zelensky lembrou que o Papa rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que teve o privilégio de falar com Francisco em várias ocasiões e que vai ter as melhores lembranças deste homem fora do comum. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco sempre se posicionou ao lado dos mais vulneráveis e frágeis. E a prefeita de Paris, Cláudia Hidalgo, anunciou que as luzes da Torre Eiffel ficarão apagadas hoje em sinal de luto. Kovalik. Obrigado pelas informações. Até mais, Felipe. E agora nós vamos a Brasília saber como está a repercussão com as autoridades. A Gioconda Brasil está no Palácio do Planalto e tem as informações. Gioconda, bom dia. Kovalik, bom dia a você, bom dia a todos. O presidente Lula decretou o luto oficial em todo o país por 7 dias. No meio da manhã, a bandeira do Brasil, que fica hasteada em frente ao Palácio do Planalto, desceu a meio mastro, sinal de luto e de homenagem ao chefe da Igreja Católica que morreu hoje de manhã. Autoridades dos 3 poderes já se manifestaram sobre a morte do Papa. O presidente Lula afirmou em nota que a humanidade perdeu hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo, que buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio, a união onde havia discórdia e a compreensão de que somos todos iguais. Lula disse que Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas, criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Se colocou ao lado dos pobres, dos refugiados, dos jovens, dos idosos e das vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, também lamentou. Disse que o Congresso Nacional une-se em solidariedade à comunidade católica em todo o mundo, à Santa Sé e àqueles que tiveram suas vidas tocadas pelo papado de Francisco. E que, como presidente do Senado e do Congresso Nacional e como judeu, ele expressa a mais profunda admiração e respeito pela vida e pela obra do Papa, que foi um líder espiritual de grande coragem, que pregou o respeito, o perdão e a caridade. Quem também se manifestou foi Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados do Republicanos. O deputado disse que poucos líderes foram tão marcantes para ele como Jorge Mário Bergoglio. Papa Francisco foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino a ocupar o posto mais alto da igreja. Porém, para o presidente da Câmara, o que mais marcou sua passagem foram as transformações que ele promoveu. Francisco foi símbolo do diálogo, do acolhimento, da compreensão e, principalmente, da inclusão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, publicou uma nota no fim da manhã. O ministro disse que a espiritualidade verdadeira é a expressão do bem, do amor e da paz, com sabedoria, tolerância e compaixão. O Papa Francisco encarnou essas virtudes como poucas lideranças nos dias de hoje. E a elas acrescentou o carisma e a empatia, a compreensão em lugar dos dogmas. Num tempo em que há muita escuridão, foi uma luz iluminando a humanidade. A história o reconhecerá como um dos maiores. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também publicou uma nota nas redes sociais. Lamentou a morte do Papa e afirmou que sua simplicidade e seu humanismo são legados marcantes de um sacerdócio vivido como vocação para a universalidade cristã, que inspira a encontrar convergências onde quer que se insista em divisões. Segundo Alckmin, Papa Francisco fez história ao inaugurar um novo tempo para a Igreja e ao apontar a perseverança pela igualdade por meio da convivência harmoniosa do diálogo como o caminho para a humanidade. Kovalik. Obrigado pelas informações. Até mais. E a gente está trazendo aqui para você, nessa edição especial do JK, as reações das autoridades do mundo inteiro. O mundo que foi pego, de certa forma, de surpresa pela morte de Francisco, já que ele apareceu nas cerimônias de Páscoa de ontem, cumprindo a sua missão de líder espiritual até o fim. E várias autoridades da igreja se manifestaram nessa manhã. A Isabela Camargo está na CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e tem as informações. Olá, Isabela. Oi, Kovalik, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A CNBB faz homenagens ao Papa Francisco, morto aos 88 anos.
Nos textos que foram divulgados, a CNBB está destacando que, além de usar as palavras certas, Papa Francisco também soube agir com gestos, a fraternidade que sempre pregou. A CNBB lembra, por exemplo, as caminhadas que Francisco fazia nas regiões periféricas de Roma, conversando diretamente com as pessoas. O mesmo hábito que ele teve ao receber os imigrantes que começavam a chegar na Itália ainda em 2013. Papa Francisco sempre pregou a paz. Por diversas vezes demonstrou preocupação com a guerra na Ucrânia e com o extermínio do povo palestino. O Papa Latino também tinha um olhar carinhoso para os povos indígenas, especialmente aqueles que ficam em torno e que protegem a floresta amazônica. O meio ambiente também era uma preocupação do Papa Francisco. E eu também destaco que em 2013 ele esteve aqui no Brasil na Jornada Mundial da Juventude, em que ele falava com os jovens principalmente sobre a preocupação com as questões sociais. Eu conversei, é claro, aqui na CNBB, e a palavra que fica para os bispos do Brasil que ele pregou é: a Igreja Católica tem que ser uma igreja de portas abertas. A igreja no Brasil tem uma capilaridade muito grande. Nos rincões mais distantes tem lá uma capelinha, uma comunidade. E o Papa Francisco, sendo latino-americano, nos deu ainda mais oportunidade para que o nosso modo de ser igreja fosse um modo de ser igreja para todo mundo. Isto é, uma igreja de portas e janelas abertas. Uma igreja que não fica só dentro da sua sacristia, mas em saída vai buscar também responder às necessidades do povo. Essa é a beleza do papado do Papa Francisco. E vamos ao Santuário de Aparecida, onde a repórter Laurene Santos acompanha as missas desde cedo. Laurene, estou vendo que as pessoas estão chegando aí para lembrar da vida de Francisco. Conta pra gente o que está acontecendo, o que está previsto hoje aí no Santuário de Aparecida. Oi, Kovalik, bom dia para você e para todos. Kovalik, o santuário não fez uma programação especial pela morte do Papa Francisco. Manteve as celebrações que já estavam previstas, 6 missas, a primeira às 6:45 da manhã. Aqui o Santuário de Aparecida, nas 9 da manhã, na principal celebração do dia, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, fez toda a homilia sobre o Papa Francisco. Descreveu Francisco como devoto de Nossa Senhora. Disse que foi um Papa humano e defensor da ecologia. Relembrou também a ligação que recebeu do Papa Francisco em 2020 durante a pandemia de Covid-19. Disse que o Papa estava interessado em saber como estava a situação aqui no Santuário de Aparecida. Além disso, Dom Orlando lamentou a morte do Papa Francisco, pediu para que os fiéis rezem pelo Papa Francisco e também pela escolha de um novo Papa. O Papa Francisco esteve aqui no Brasil 2 vezes. Na primeira, ainda da visita já como Papa em 2013. Ele veio para a Jornada Mundial da Juventude na primeira viagem internacional. Ele passou por Aparecida, reuniu muita gente aqui na cidade, celebrou uma missa para mais de 12 mil pessoas. Na época, 200 mil pessoas se reuniram aqui em Aparecida para tentar se aproximar do Papa e participar de alguma parte da agenda do Papa aqui na cidade. Agora, hoje, aqui no santuário, daqui a pouquinho, meio-dia, começa a celebração do meio-dia e ao longo da tarde ainda são mais 2 missas previstas, a última às 6 da tarde. É com você. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E aqui em São Paulo começa daqui a pouco uma missa na Catedral da Sé em homenagem ao Papa Francisco. Ítalo de Lucena tem os detalhes da celebração. Boa tarde, Ítalo. Oi, Kovalik, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal Hoje. Essa missa acabou de começar nesse momento. A gente acompanha o início dessa missa, presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, ele que convidou todos os fiéis hoje, logo após o momento em que foi confirmada a morte do Papa Francisco. Essa celebração conta também com outros padres de várias regiões aqui da capital, São Paulo. A gente está aqui dentro da Catedral da Sé, essa igreja imponente, mas que hoje está lotada desde o começo do dia. Os fiéis começaram a chegar aqui, foram ocupando os primeiros bancos, as primeiras cadeiras
cadeiras para acompanhar de perto essas homenagens. Em um momento, há pouco tempo, eles estavam conseguindo fazer uma foto com aquela imagem do Papa que está ali no altar. Há pouco também houve uma coletiva de imprensa que foi dada pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Essa é somente uma das muitas missas, das muitas celebrações realizadas hoje aqui na cidade de São Paulo e em todo o estado de São Paulo. A ordem que foi dada pela Arquidiocese é que todas as missas hoje sejam em homenagem ao Papa Francisco, e a gente continua acompanhando essa daqui. Kovalik, volto com você. Obrigado pelas informações. Até mais. E vamos até a Argentina com Ariel Palacios para ver a repercussão da morte do Papa por lá. Ariel, boa tarde. É uma comoção no mundo inteiro, mas especialmente aí na Argentina. Conta pra gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Kovalik. Filho do imigrante italiano, o ferroviário Mário Bergoglio, e de uma neta de imigrantes vindos também da Itália, Regina Sibori, Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936. Sua família morava em uma área conhecida como Bonorino. Bonorino está dentro do bairro de classe média de Flores, em Buenos Aires. Passou sua juventude em Flores e nos bairros vizinhos, onde saía com os amigos e apreciava dançar o tango e ver seu time do coração, o San Lorenzo. Em 1957, formou-se técnico químico e, de forma quase simultânea, deixou a única namorada de sua vida e se tornou noviço para a Companhia de Jesus, os jesuítas. Em 1969, foi ordenado sacerdote aos 33 anos de idade. Aos 36, em 1973, já era o comandante dos jesuítas na Argentina. Nos anos seguintes, o período 1976-1983, durante a ditadura militar, teria ajudado discretamente vários perseguidos políticos a escapar do país. Nos anos 1980, Bergoglio foi estudar na Alemanha. Ao voltar à Argentina, manteve uma atividade acadêmica e pastorais de forma bem low profile. Mas em 1992, o poderoso cardeal Antonio Quarracino o convocou para ser seu bispo auxiliar em Buenos Aires. Em 2001, Bergoglio, já como cardeal e primaz da Argentina, viu desde a catedral os intensos protestos populares na frente da Casa Rosada. Era o final do governo do presidente Fernando de la Rúa e o surgimento da maior crise econômica e social da história da Argentina. E nesse ano, e especialmente no ano seguinte, 2002, Bergoglio foi crucial para evitar a fome de dezenas de milhares de pessoas ao criar uma rede de refeitórios populares para alimentar os empobrecidos argentinos. Em 2005, com a morte de João Paulo II, Bergoglio transformou-se em um dos papáveis da América Latina. Na ocasião, no conclave em Roma, ficou em segundo lugar. O vencedor na época foi Joseph Ratzinger, que foi entronizado Bento XVI. Mas em 2013, no novo conclave, Bergoglio foi eleito Papa, como Francisco. Nunca mais voltou para a Argentina. Na campanha presidencial de 2023, o candidato Javier Milei xingou o Papa em várias ocasiões. Além de palavras escatológicas, disse que ele era, abre aspas, representante do maligno, fecha aspas, e, abre aspas, defensor de ditadores comunistas, fecha aspas. Mas depois, vendo que com esses xingamentos perdia votos, Milei deixou de insultá-lo. Quando foi eleito, recebeu um telefonema do próprio Francisco e no ano passado foi visitá-lo em Roma e pediu desculpas, mas sem muita ênfase. Hoje Milei decretou 7 dias de luto e também quem decretou luto foi o Clube San Lorenzo, que expressou tristeza pela morte de seu mais famoso torcedor. No fim das contas, Francisco foi o Papa mais futebolístico da história. Volta e meia, o pontífice argentino agitava a camiseta de seu clube na Praça de São Pedro, recebia jogadores de todo o planeta e citava metáforas futebolísticas em seus sermões, tais como, abre aspas, quando a gente sua a camiseta tentando viver como cristãos é a grande experiência, fecha aspas. Ou, abre aspas, sejam protagonistas, joguem para diante, chutem para frente, construam um mundo melhor, fecha aspas. Kovalik. Obrigado pelas informações. Até mais. E no Rio de Janeiro, o cardeal arcebispo Dorani Tempesta celebra uma missa pelo Papa Francisco na Catedral Metropolitana, no centro da cidade. Larissa Schmidt acompanha. Larissa, boa tarde.
Oi, boa tarde, Kovalik, boa tarde a todos. Acaba de começar agora a Santa Missa em sufrágio para interceder, orar em favor da alma do Papa Francisco. Está sendo celebrada na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro do Rio de Janeiro, presidida pelo arcebispo Dom Orani Tempesta, que foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Também participam bispos auxiliares, sacerdotes, diáconos, e aqui a congregação está cheia de pessoas. Nesse mesmo lugar aqui aconteceu a visita do Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em julho de 2013. Aqui ele fez uma missa para bispos do Brasil e também aqui ele se encontrou com um grupo de argentinos, quebrou o protocolo, seguiu por esse salão até lá fora, esteve em contato, em corpo a corpo com os argentinos, com seus compatriotas. O cardeal Dom Orani Tempesta, que se prepara para embarcar brevemente para Roma para participar dos ritos funeral do Papa Francisco e também já deve ficar em Roma para o conclave, a eleição do próximo Papa, cardeal Dom Orani Tempesta, do Rio de Janeiro, um dos 7 cardeais brasileiros aptos a participar dessa votação. Mais cedo, o cardeal Dom Orani deu uma entrevista coletiva na sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, disse que o Papa Francisco foi alguém muito próximo das pessoas, próximo do mundo de hoje, preocupado com a paz mundial, com os povos e necessitados, e diz que o seu legado é de proximidade com o povo. Cardeal Dom Orani Tempesta, que foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2014. Com você, Kovalik. Obrigado pelas informações. Boa tarde, Larissa. E essa primeira edição do Jornal Hoje fica por aqui. A gente faz uma pausa para você acompanhar informações da sua região. O JH volta a partir de 13h com a cobertura completa sobre a morte do Papa Francisco. A gente volta daqui a pouco. E vendo aí, enquanto isso, imagens ao vivo da Praça São Pedro, local que vai ser o centro das atenções do mundo hoje e nos próximos dias. A gente volta já já.